Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 25 de janeiro de 2023, aniversário da cidade de São Paulo, Lucas. Dia de final de copinha e aniversário do nosso amigo Thiago Camelo, hein? 40 anos, um dos maiores escritores do aniversário do Brasil. Tricolor também, Guilherme? Qual Tricolor, velho? Tricolor paulista? Ou não? Pô, aí eu não tenho essa informação, Lucas. Eu trabalho só com informações do meu alcance. Um salve, portanto, para todos os paulistas, para todos os finalistas de Copinha e para o nosso amigo Thiago Camelo, grande entusiasta aí da causa belgradense e grande escritor brasileiro. Esse episódio é em homenagem a vocês, hein? Então, durante aí o episódio, vou soltar mas aqui. Você vai oferecer pro Thiago Camelo no episódio do OKC, velho? Vou oferecer, velho. Ele que lide com as expectativas que ele pode eventualmente ter criado, né? E vou citar versos de Sampa, né? Caetano Veloso aí, que aprendi com o Thiago Camelo, Lucas, que é uma música do Caetano Veloso que ele escreveu para falar mal de São Paulo, né? A música inteira dando uma zoadinha em São Paulo e as pessoas não notaram. Pô, acho que é essa tese, hein? Até hoje? Não sabia, né? Tivesse a leitura também. Precisei de um escritor aí pra me contar isso aí, né? Boa. Lucas! E mas aniversário do Tricas, confirmado, hein? Confirmado agora, última hora, hein? Notícia de última hora. Aniversário do SPFC, o Tricas Tricolor, fundado em 25 de janeiro de 1930. Que 93 isso, anos hoje, hein? Pô, então um salve muito especial a todo São Paulino aí. Aliás, 93 foi campeão do mundo, não foi? Então, um ano que você já lembra com mais vontade ainda. Acho que foi o ano do bicampeonato mundial do São Paulo. Um salve a todos os São Paulinos aí. São Paulo de Leônidas, de Raí, de Telê, São Paulo de Rogério Ceni, e por que não, né? Luiz Fabigol, que prefere, se for pra brigar ou bater pênalti, eu prefiro brigar, né? Uma das grandes fases aí da história do Tricas. Parabéns, hein? Muita gente fazendo aniversário hoje. Vamos parar com esse negócio de dar parabéns aqui também, né? Senão já toma metade do podcast. Lucas, dia de falar de trovão. Macedas um trovãozinho ou tem medo, Lucas? Gibas, tem chovido muito aqui nesse período, que é normal, né? Janeiro sempre é um mês que chove bastante em Fortaleza. E vou te falar uma coisa, viu, Guilherme? Como moro em Fortaleza desde sempre tive uma empatia muito grande com chuva, né? Então, quando chove, até uma simpatia, não é nem empatia, né? A empatia é mais assim, tudo bem, pode deixar nossas ruas alagadas, quero que chova mesmo. Mas uma simpatia, né? Começou a chover, por aquela animação, né? Banho de chuva na rua era de lei, né? Futebolzinho na rua, começava a chover forte, Guilherme, imediatamente íamos pro asfalto jogar um futebolzinho, né? Pô, é bom demais banho de chuva. Quem mora em rua, com muita criança da sua idade, né? Era de lei isso aí. Não sei como é hoje em dia, né? Começa a chover, acho que o pessoal fica puto porque pode dar problema na TV, na internet, não sei se internet às vezes, né? Mas na minha época de infância, chuva era sinônimo de futebolzinho, né? De racha na rua. Racha é futebol aqui, hein? Pouco se fala como... Aqui não tem fala muito... racha também. Mas racha no Brasil, de maneira geral, se fala em corrida de carro, né? Acho muito errado isso aí. Mas enfim. Ou em manifestações pouco republicanas de divisão salarial, né? Quando você não pode fazer isso, aí chama de racha também. Rachadinha, né? Também tem. É isso. Gibas, o fato Saiu sempre gostei de trovão. Lucas? Saiu um estudo, hein? Sobre como se chama os rachas aí pela América do Sul, né? E, cara, cada nome que você ficaria muito surpreso, né? Mas inclusive no Brasil não é racha, né? É pelada. É pelada. Você viu esse estudo também? Vi. Não vi o estudo, só vi um gráfico, né? Mas é um estudo, né? As pessoas fazem um gráfico do nada. E... Tá perguntando no WhatsApp. Argentina e Uruguai era igualzinho, né? Era picote, não? Como é que é? Pincadita, um negócio assim. Picadito, acho que é isso mesmo. Então, salve aí para todo mundo que gosta de um trovão, que hoje é dia de falar de OKC, né? Hoje é dia de falar do Oklahoma City Thunder, uma equipe que quando a gente começou aqui, Guilherme, vamos fazer o raio-x, não era uma equipe que eu esperava falar assim na terceira semana de raio-x, né? Era uma equipe que eu talvez nem esperasse falar, porque não conseguiríamos falar de todas as equipes até o final da temporada regular, não temos semana suficiente para isso. Então, assim, o OKC por muito tempo
essa franquia se colocou assim como... cara, algo que você sabe que tem em casa, mas você nunca olha. E aí, tipo, agora eu quero usar isso aqui, aí você tem que procurar onde é que você deixou. Você tem coisa assim, Guilherme? Tem, evidente. Equipamento aí, por exemplo, equipamento, já que a gente tá falando de futebol, né? Muitas vezes eu jogava os rachas aqui, né? De adulto já, né? Não os infantis. E aí eu gostava de jogar com minha tornozeleira, né? Não é tornozeleira aquilo, como é o nome? A gente chama de tensor Caneleira? aqui. Não, Ah, acho que é tornozeleira tornozeleira. mesmo. Tornozeleira. Com tensor. E aí eu sei que eu tenho, mas toda vida que eu precisava jogar, a não ser que eu jogasse semanalmente, aí eu tinha que, porra, onde é que eu deixei isso aí, velho? E aí saía bagunçando tudo até achar, né? Então o OKC era meio que Society, isso, Lucas, sabe? que você jogava? Só sitezinho. Boa. Então, inclusive, quando começamos a gravar o podcast, acho que as pessoas precisam saber disso, né? Eu falei, vamos gravar dia de terça, que é o dia do meu futebol, e aí a noite já tá perdida mesmo. Então, o resto da noite, eu volto do futebol, do racha, né? E aí a gente grava. Esse era o projeto do Café Belgrado. Né? É mesmo. Começou por causa do racha. Então... Ah, no seu Society soltava aquelas bolinhas assim? Como assim soltar bolinha? Cara, tem uns Societies que são dessas gramas artificiais mais humildes, né? Que, cara, solta uma bolinha danada e você chega em casa, sério, sua chuteira tá cheia de bolinha, assim, inacreditável. Você sai espalhando pela casa, porque lá já deu problemas sérios em diversos casamentos. Bom, curiosamente, não tinha, não. Essas bolinhas aí eram Então grama de você muita joga em qualidade alto. aqui. Ó, você que já passou por isso aí de Society com bolinhas, manda mensagem aí pra gente. Boa. Guilherme quer saber, tô fazendo um levantamento, um estudo. Estudo pra fazer um Guilherme, gráfico. aqui o campo que eu jogava era inclusive onde funcionava a escolinha do Flamengo aqui, hein? Então era grama de qualidade. Boa. Bem pertinho aqui de casa, velho. Pena que fechou. Depois virou a escolinha do Inter também, depois fechou. Mas então, Guilherme, esqueci até o que eu estava falando, mas certamente fazia muito sentido quando eu comecei a falar. E o fato Um é, negócio que você não deixa esperava guardado e aí falar você de não, OKC, não né? acha. Era Não isso. O imaginava raciocínio. falar de OKC, mas o que aconteceu? O OKC se impôs, né? O OKC deixou de ser aquela franquia exclusivamente de futuro, aquela franquia que deixa um espaço para a gente comentar mais, né? Em época de draft, em época de off-season, em época de trade deadline, como um fornecedor de jogadores veteranos, em época de buyout, né? E passa a ser uma equipe que a gente tem que falar, opa, essa equipe aqui tá muito interessante dentro de quadra, vamos descobrir o que está acontecendo aqui, como é de costume nos raios-x's aqui do Café Belgrado, a gente começa falando do técnico, né? Antes de E falar do esse é um técnico, quer problema, hein? trazer alguma reflexão maior aí sobre o Não, OKC, não. Gibas? Só ia dizer que um dos grandes problemas, inclusive, de começar a tratar o OKC a sério, como um time competidor, é ter que aprender a falar o nome do técnico, né? Que até Já agora aprendi. tava. Fiz intensivo, viu, Cara, Guilherme? tava muito tranquilo, não precisava, né? Quanto tempo Não que ele tá aí de precisava. head coach, velho? 3 Desde temporadas e. 2020 já. Cara, acho que a gente nunca falou o nome dele aqui. Faz 3 anos que ele é técnico, eu nunca lembro de ter falado, caramba, como é que fala o nome desse cara? Porque não era um time que competia, mas agora o time já tem mais vitórias do que a primeira temporada dele inteira e tá uma vitória apenas de empatar com a melhor temporada dele, que foram 24 vitórias. Temos que levar o homem a sério, Lucas. Ensina aí como é que fala o nome de Mark. Mark é fácil. E o resto? É. Mark Daigneault, ok? Mark Daigneault. É francês? Não, americano mesmo. Mas, pô, como é que eu sei, né? Que eu vi alguns podcasts de Oklahoma e também teve um podcast recente que um brother que agora eu esqueci, um jornalista de Oklahoma, ele participou de um podcast do Zach Lowe, né? E o Zach Lowe, Guilherme, ele é um estudioso do basquete e das línguas, né? E das pronúncias. Então ele falou do jeito que ele escuta na transmissão, que é Mark Daigneault. E aí ele levou um esporro do cara, né? Não, o certo Caramba, o é Zach Lowe não Daigneault. sabe, velho. Por quê? Porque os caras da arena sofrem com o mesmo problema que a gente sofria aqui, Guilherme, antes de aprender, falavam Mark Daigneault, e não é Daigneault, é Daigneault. Então fica aí esse aprendizado compartilhado. E Gibas, por que a gente está falando dele aqui sem nunca ter falado antes, né? Porque pediu passagem, né? Ele foi um assistente do Billy Donovan no Florida Gators entre 2010 e 2014.
E aí, Guilherme, quando ele sai em 2014, né? Ele vai ser técnico do OKC Blue, que é o time da G-League do Oklahoma. Até aí tudo bem, né? Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Boa. Um ano depois, o Billy Donovan sai do Gators e vem ser o técnico do OKC. Suspeito? Ainda não, vamos esperar mais um pouco. E o que aconteceu? O Billy Donovan ficou no OKC, o Mark Daigneault ficou no OKC Blue, e aí em 2019, o Billy Donovan puxa o Mark Daigneault pro OKC para ser assistente dele. E aí o que acontece? No ano seguinte, o Billy Donovan sai, e aí o Mark Daigneault, que era o assistente recente do Billy Donovan, assume o time. Ainda é cedo para dizer, Guilherme, mas estou achando que tem alguma coisa entre os dois. Eles devem ser muito amigos e um vai ficar falando: ó, vou lá, teste e tal, depois eu te chamo. Então, se o Billy Donovan sair eventualmente do Chicago Bulls, Guilherme, já fica imaginando aí se não vai ser o Mark Daigneault quem vai assumir, porque aparentemente os homens têm um plano, viu, Gibas? Que isso, velho? Você tá fazendo uma ilação perigosíssima. Mark Daigneault, um dos jovens técnicos, né? Um dos técnicos Qual da a nova idade dele, safra. Gibas? O Mark Daigneault é de 85, Lucas. Ele é mais novo Não, que a não, 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 gente. não, não, não pode. É? 85. Porra, aí é foda, né? Já Já tem temos. técnico mais novo que a gente. Tem técnico mais novo que a gente na NBA e a gente aqui A gravando gente pode pode, dizer hein, Gibas? assim, mais novo que o Ah, LeBron, né? Um técnico mais boa. novo que o LeBron. Excelente. Então, O LeBron fez 46 pontos ontem, Guilherme, então empoderou a gente, né? Hoje a gente tá grandão. e depois ficou refletindo lá, né? Meia hora lá sobre o universo. Essa parte eu faria, viu? Assim, você não é Faço capaz de muito, reproduzir o velho. que o LeBron faz. A reta final do jogo do LeBron, que foi ficar sentado assim, olhando para o nada, cara, aquilo ali tá no meu dia a dia constantemente, né? Gibas, então, assim, por um tempo, ninguém precisou falar dele, ficava apagado na liga. Mas hoje é visto como um técnico promissor, mais novo que o LeBron. Ele é um técnico que tem um estilo meio impaciente, que mexe o tempo todo até encontrar alguma coisa que dá certo. Recentemente eu ouvi pessoa que manja muito de basquete falar isso do Gustavinho, viu, Guilherme? Então, É quem sabe aí o Gustavinho seja o Marco Daigneault do basquete brasileiro. Ou o contrário, né? Já que o Gustavinho já venceu mais do que o Marco Daigneault, ele é o Gustavinho do da basquete NBA. americano. Bom. Gustavinho americano. É, assim, o time do Thunder tem, pela primeira vez, né, desde que ele chegou, desde que ele assumiu em 2020, porque ele chegou em 2019, né, mas desde que ele assumiu, tem uma estrutura, assim, vamos dizer, longeva de rotação, que a gente sabe o que se... você sabe mais ou menos o que vai acontecer, tá? Ele é um técnico que mexe muito, que surpreende muito, mas você sabe mais ou menos o que vai acontecer. Agora, como vai acontecer é que é a surpresa, né? O que é mais ou menos, imagino, o desafio dos escritores da Marvel, né? Quando eles vão fazer o filme, todo mundo sabe o que, é que vai acontecer, né? Vai aparecer o vilão, muitas vezes o vilão é amigo dele, e aí vai se desenrolar tudo, e no fim a gente sabe o que vai acontecer. Agora, como acontece é que é o grande mistério, né? Então, o Mark Daigneault também pode ser descrito aí como o roteirista da Marvel da NBA. Porque o que, que acontece, Guilherme? Você olha a rotação do OKC, tá? Aí você vai ver que o Aaron Wiggins jogou, sei lá, 8 jogos seguidos. Daqui a pouco ele tá fora da rotação. Sem contusão, sem nada, né? E daqui a pouco ele volta, joga uns minutos, aí depois ele não tá mais. Então, quando você olha o número de jogos do OKC, você vê mais ou menos uma constante. Essa constante é composta por Shai Gilgeous-Alexander, óbvio, Josh Giddey, Lou Dort e o J-Dub, né? O Jalen Williams Lotter e o Santa Clara Williams, né? Já que tem dois caras com o mesmo nome. E aí, para piorar agora, o Mark Daigneault bota o Jalen Williams para jogar também, né? Que era sempre safe quando ele não jogava, né? Você tava tranquilo. Mas aí agora ele entra e sai da rotação também. Mas esses quatro, né? J-Dub, Shai Gilgeous-Alexander, o Shai Gilgeous-Alexander, que aliás é o primeiro sinal que o time tá bom, né? Que as pessoas se incomodam como é que se fala o nome dos caras, né? É Então, isso. tem o Mark Daigneault, tem o caso do Shai, que a gente sempre chamou de Shai aqui no Café Belgrado, em homenagem a Shai Suede, né? Um grande ídolo do Gibas, mas É. sabendo que era errado, né? Que era Shai Gilgeous-Alexander. E aí o que que acontece? O Shai postou no Insta, numa conversa de crianças ali, como é que se fala? Shai ou Shai?
E ele postou, it's shy, guys. Tipo, dizendo, é shy, viu, gente? E aí, o pessoal do OKC fala que ele tava brincando, Guilherme, e que na verdade é shy mesmo, como ele já disse outras vezes que era. Então, o que eu leio disso tudo, né? Você pode chamar ele do jeito que quiser, Isso é que bom. vai dar tudo certo. Então, continuaremos chamando ele aqui de shy Cara, no teve Café uma vez que Belgrado. passagem que marcou bastante aí minha adolescência, que eu tava com uns amigos e falei assim, como é que é o nome daquele cara lá mesmo, tal? E falou assim, e ficamos assim, cara, não sei, assim, chama de O que ele vem. Eu falei, ele veio mesmo. Então foi uma passagem que marcou bastante, assim. Então você pode Ok. chamar o Shea ou o Shai de O que ele vem, Fiquei viu? curioso para saber como era o nome desse seu colega aí, hein, Porra, Gibas? não sei, velho, é O. Só Desde aprendeu o. então, só chamei de O e ele vinha, e Ok, beleza. boa. Cara, fiquei bem surpreso aí com o rumo dos acontecimentos. Mas então é isso, Guilherme. Temos uma estrutura, temos um. Que não chega a ser uma novidade, né? Quando você observa o role desses caras, né? O papel desses jogadores, e você vê, o Shai é o cara que tá ali há muitos anos, é o franchise player desse time, joga em nível de MVP, nessa temporada, pelo menos. O Josh Giddey, escolha número 5 ou 6, acho que 6 do draft passado. Então, óbvio que ele é uma parte importante do core, né? Aí você pensa no Jalen Williams, escolha de lottery desse ano que está disponível, né? Já que a outra escolha de lottery, a gente vai falar mais para frente, Chet Holmgren não pode jogar. E Lu Dort, embora não draftado, é o salário desse time, né? Fora o Shai Gilgeous-Alexander, óbvio, é o cara que foi pago, né? É o cara que o OKC falou, não, esse aqui fica, esse aqui é dos nossos, esse aqui é pro long run, né? Então ele é o cara que recebe a bufunfa, né, desse time do OKC. Então é lógico que esses 4 caras são os primordiais, mas é uma espécie de novidade esses 4 caras estarem sendo titulares juntos. E, cara, deu certo, né? A gente vai já falar por que deu certo, por que tá dando certo, mas queria lembrar, o Guilherme falou, né? Faltou uma vitória para empatar com a temporada do ano passado. A temporada do ano passado foi completa, tá, gente? Foi de 82 jogos, o time foi o penúltimo do Oeste, foi o 4º pior da NBA, 24 vitórias, 58 derrotas, direito à escolha 2 no draft, mas essa escolha não tá jogando. Então, assim, ano passado era um time que dava para a gente não fazer raio-x, né, Gibas? Dava tranquilo. Aliás, né, tem uma outra escolha de lottery deles também, que foi aquele que eles trocaram, mandando várias picks no negócio, né? O Ousmane Dieng, que também ainda não tá jogando, né? Não faz parte da rotação. Até jogou já esse ano. Diferente do Chet Holmgren, que se machucou já no primeiro jogo da pré-temporada. Foi de pré-temporada ainda ou foi Summer League? Foi pré-temporada, né? Foi jogo de amistoso ainda, né? Aqueles rachão. Aí foi até uma bola Ah, que o foi LeBron. antes até. Nossa, verdade. Porra, triste. Então, no caso do Ousmane Dieng, ele até jogou, né? Só ainda não tem talento, não tem físico, não tem maturidade para estar na rotação. E o fato disso ser um dado, né, Lucas, mostra um pouco que o time está tentando mais, né? Outra coisa que a gente vê ao longo da temporada murchar um pouco é a minutagem do nosso amigo Alexei Pokusevski, né? Que fazia o pouco service ali, querem tomar muitos pontos e ajudar no tanking. Aliás, inclusive, até hoje, a rotação mais usada pelo OKC tinha Pokusevski. Daqui a pouco vai acabar essa rotação. Tem outra que está crescendo muito, que vai jogar mais minutos, mas Pokusevski, Josh Giddey, Jalen, né? Lugenthort e Shai Gilgeous-Alexander, essa é a rotação que mais jogou até agora, jogou 90 minutos e perdeu de bastante, viu? A segunda que também mais jogou, também perdeu de bastante, também tinha Pokusevski. Infelizmente, Lucas, não aconteceu ainda Pokusevski na NBA. Todas as linhas em que ele está em quadra, o time sofre muito, muito, muito. A ideia é que na medida que o time fique mais competitivo, ele vai perdendo bastante espaço. Hoje, a linha que ganha bastante, tem bastante prestígio, sido bastante elogiada, bastante eficiente e dá um sacode em todo mundo. Isso é exótico falar, né? Porque nós estamos falando do OKC que estava com 20 vitórias nas 2 últimas temporadas ao todo. É uma equipe agora que tem uma linha que maceta adversários. Josh Giddey, Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Logan Dort e Mike Muscala. Ele tem sido aí o elemento que seduz, o elemento que o pessoal se empolga.
com essa linha em campo, o saldo é impressionante, já tem 45 mais, é bastante coisa isso, em apenas 76 minutos, então impressiona. Acho que é um time que a gente vai ver muito na medida que o OKC parece avançar por mais vitórias. E existe uma linha baixa ainda, né? Que é uma que jogou pouco, mas quando joga também é muito efetiva, uma espécie de segunda unidade, que tem o Trey Mann e tem o Robinson Earl com Giddey, Jalen Williams e Logan Dort, também faz bastante sucesso. Outro cara que direto pinta numa linha que é bem sucedida é a Isaiah Joe. É um cara que vários jogos pinta do nada, metendo um monte de ponto. Já teve jogo aí de mais de 4 bolas de 3 na temporada. É Deu de um 7 especialista. recente. 7, eu tava querendo eu ia dizer 5, mas tive medo de falar. 7 bolas de 3. Então, o Isaiah Joe é um especialista, né? Vem do banco para chutar. Jogador muito rápido, bem interessante também. Ou seja, Lucas, é um time que, como você disse, tem seu núcleo e aos poucos vai desenvolvendo opções. Inclusive tem uma linha assassina, né? Tem uma linha que vem para passar o rodo. De fato, acho que dá para chamar isso aí de trovão, viu, Lucas? Boa, né? E qual a peculiaridade do trovão, né, Guilherme? É que você vê o relâmpago, mas o trovão chega depois, né? Depende de quão Então, longe você tá do raio, né? se você estiver muito perto é porque você morreu, né? Aí não é bom. Você ouve e vê e já era, né? Mas a gente tá vendo esse relâmpago agora, tá? E vai chegar o trovão. Por quê? Você trouxe aí uma linha, Guilherme, que a gente pode Gostei dessa imaginar. alegoria, velho. A gente Caramba. pode imaginar aqui o Muscala sendo substituído pelo Chet Holmgren. O que o Muscala traz de legal para um jogo da NBA? Ele mata a bola, ele dá espaçamento, né? E aí ele vai fazer as screens dele, ele vai ficar quietinho, né? Não vai atrapalhar, não vai tentar fazer muita coisa e vai arremessar a bola, né? É o trabalho dele, né? Então, esse espaçamento o Chet Holmgren dá, só que o Chet Holmgren dá muito mais do que o Muscala pode dar, né? Então, é por isso que a torcida do OKC tá super ansiosa, né? Tanto para o que esse time pode render agora, mas também e principalmente com o que o time pode render mais para frente. É uma campanha até agora de 23-24, né? Que é basicamente 50%. E aliás, né? O Thunder vai macetar lá a 30ª com velocidade bem grande, né? Se a gente pensar aqui que a gente passou algum tempo no Café Belgrado esperando lá a 30ª do Phoenix Suns, e o Phoenix Suns já vinha num longo processo sem playoff. O Thunder um dia desse estava em playoff, né, com o Chris Paul, e já vai macetar lá a 30ª agora, né? Então veio rápido, né? Aconteceu rápido essa remontada. Ainda não está onde se espera, onde o time espera, onde a franquia espera, mas já está um processo adiantado. Nesse momento, Guilherme, se projeta uma campanha de 40 vitórias, 40, 42. Isso é se a equipe continuar dessa maneira. A expectativa na KTO era de 23 vitórias e meia. Então, se você foi no over, você tem de agora, dia 25 o time joga, até o fim da temporada, para esperar uma vitória do OKC, para você macetar essa bet lá na KTO, para você ter macetado, né? Agora não adianta mais. Agora a gente pensar assim, cara, esse Thunder chega até quando, né? Nessa temporada, até quanto? E aí é isso aqui que a gente vai conversar agora, Guilherme. O time é o 7º pace da liga, é o 7º que mais acelera, faz sentido. É uma equipe jovem, a equipe mais jovem da liga, aliás. É a equipe que não tem ótimos chutadores. Rapaz, a Siri fica loucaça aqui, né? Quando eu começo a falar coisas que ela não concorda, Guilherme, ela traz uns questionamentos. Trazer com dados, né? Ela quer trazer umas paradas que não tem nada a ver, literalmente não tem nada a ver. Não sei de onde é que ela tirou esse assunto, mas o Thunder, Gibas, ele não tem. Assim, os principais jogadores não são exímios chutadores, né? Você não pensa no Josh Giddey como especialista, no Shai Gilgeous-Alexander como especialista. O J-Dub ainda pode ser que ele venha a ser esse cara, mas hoje não é a calling card dele, né? Então, você trouxe algumas linhas aí, Guilherme, que fazem sucesso. O que elas têm em comum, né? Mike Muscala é um chutador, Isaiah Joe é um chutador, não lembro. O Trey Mann, né? Tem também um belo aproveitamento de 3 pontos.
Então, assim, é um time que precisa ainda desse chutador, ou desses chutadores, mas que de maneira geral não é horrorosa, né? Esses caras que estão com a bola também têm capacidade de matar a bola de 3 pontos, mas com espaçamento melhor, o time rende ainda mais. A campanha do Thunder em janeiro é mais impressionante do que esse 50%, né? São 8 vitórias em 11 jogos, então assim, é um time que está bem quente. E aí você fala, mas janeiro é um pouco arbitrário, né? A gente estende um pouquinho, pega os últimos 20 jogos, é uma campanha de 12 vitórias e 8 derrotas. E assim, até o All-Star Break, né, que é daqui a pouco, esse time vai pegar 3 vezes o Houston Rockets, né? E aí a gente conta, normalmente, quem pega o Houston vence. E vai pegar 2 times que estão no mesmo bolo. Vai pegar 2 vezes o Golden State e vai pegar 1 vez o Lakers. Então, assim, são 6 jogos meio que fundamentais pro Thunder se posicionar quando a gente fala em play-in, quando a gente fala em playoff, e assim, são palavras que estão no vocabulário do Thunder agora, né? Não faziam parte das expectativas do Oklahoma City Thunder até pouco tempo. Então, assim, é um time que tem o 7º pace, como falei, a defesa 9ª da liga. Cara, se defender tão bem quanto top 10 na liga, não é coisa que a gente espera da equipe muito jovem, né? Então mostra que o Thunder está sim acelerando essa timeline. O ataque é o 17º da liga. Agora, nesse recorte de janeiro, fica mais impressionante a parada, né? Na verdade, Guilherme, vamos estender um pouquinho esse recorte. Vamos colocar os últimos 15 jogos, que a NBA traz lá na sua página de estatística, essa de 15 jogos para todos, né? Então, com uma tabela dos últimos 15 jogos de cada time. O Thunder ficaria em 8º na liga inteira, só que com a 5ª melhor defesa e o 7º melhor ataque. Por que isso é significativo? Porque é mais ou menos nesse período que o Thunder achou a linha atual. Quando a gente olha, por exemplo, os números do Josh Giddey separados por meses, a gente vê que ele era negativo até recente, né? Fazia parte isso da lesão do Pokusevski também, né? O Pokusevski hoje está de muletas, e é um jogador que o Thunder quer desenvolver. Foi para isso que ele foi draftado, né? Para ele ser desenvolvido. Não é um jogador pronto, longe disso. A gente olha para o Pokusevski que a gente sabe que ele não está pronto, né? A gente sabe que é uma parada assim em desenvolvimento. Mas o Thunder não estava nem aí. O Thunder dava os minutos, né? Dava a titularidade. Mas desde o momento que ele saiu, o time encaixou bem melhor. Lógico que a gente não quer ver jogador contundido, ainda mais uma contusão séria como a dele. Mas ele deve voltar ainda para a reta final da temporada e a gente vai já falar sobre isso aí, viu, Gui? Eu quero debater com vocês sobre Pokusevski, sobre Dieng, jogadores que se machucaram, mas que estavam com espaço nesse Thunder. Mas à medida que esses jogadores que eram mais ou menos projetos foram abrindo espaço para jogadores um pouquinho mais... cara, a gente fala em Isaiah Joe, a gente fala um cara que está lutando pela vida na NBA. A gente fala de Kenrich Williams, que tem sido uma solução interessante do Thunder para jogar um small ball consistente. A gente fala de um cara que não é garantido estar na liga daqui a 4 ou 5 anos, né? Então, são jogadores com um perfil um pouquinho diferente, né? E você junta com o Shai Gilgeous-Alexander sem precisar esconder o menino, sem precisar tirar da rotação, sem pensar em draft em primeiro lugar, pensando num time em primeiro lugar, a gente vê um Thunder super competitivo. Você vai lembrar, Guilherme, ano passado a gente não falava de Thunder, mas é um pouco de fake news, né? Ano passado, na reta final, esse Thunder estava ganhando de times e a gente falava que, porra, esse Thunder aqui, o que eles estão fazendo passando do Houston? O que eles estão fazendo passando do Detroit? Eles estão arriscando muito com essas vitórias, né? Mas era um time que queria ser competitivo já, né? Mesmo que estivesse jogando sem um Shai, já via talento ali, né? Então é um Thunder num momento muito, muito bom, com uma estrutura que a gente entende agora de rotação, com o small ball malemolente, né? O Kenrich Williams sendo o pivô, ele é... Assim, o Thunder, ele tem tamanho em todas as posições, o Thunder tem bração em todas as posições, né? O Jalen Williams, ele tem o Jalen, né? O Jalen bom. Ele tem um wingspan, Guilherme, de um cara de 7 pés, né? Ele tem 7,2 de wingspan. O Josh Giddey tem 6,9 de altura, né? Tudo é coisa de, sei lá, 2,6 por aí. O Shai é alto para a posição, o Lu Dort ele não é tão alto, mas ele é muito forte, velho. Ele tem um físico assim que briga com pivô. Então você escapa, né? Jogando com o Kenrich Williams ali como pivô.
Você obriga o seu adversário a sair também, né? Se você é um pivô marcando o Kenrith Williams, você vai ter sua dificuldade. E na hora da defesa, é uma defesa super agressiva, que todo mundo defende, todo mundo troca, todo mundo tem bração, todo mundo é capaz de defender qualquer posição. Então fica um time bem intrigante. Você tem visto recentemente bastante Thunder, né, Guilherme? Você falou, porra, tô assistindo jogos na íntegra aqui do Thunder porque tá me seduzindo. Pô, primeiro que dois Jay Williams jogando te deixa muito confuso, né? E, cara, os dois estão deixando cabelão, né? Isso que me pega também, né? Eu acho que a gente já falou sobre isso lá no Pistons, né? Que como Você isso. tem um power ranking aí de cabelo do Thunder? Tem muito cabelo interessante ali, viu? Cara, eu nem digo power ranking assim, porque todos são muito belos, não saberia qualificar, mas o fato de os dois terem o mesmo nome, então deixando Se eu cabeleiro. tivesse cabelo, Guilherme, eu queria deixar igual o do Lu Dort. Acho massa. É legal, né? Eu gosto. Mas eu gosto do Shea, do Shai, porque ele vai mudando, né? Porra, é bonito demais. Cada dia É. ele mete um estilo, velho. O cara Aí é sai meio. até da minha realidade, né, Guilherme? Imaginar todo dia um cabelo diferente, eu não consigo imaginar nenhum, né? Cara, ele poderia ser influencer de moda, o Shai. Tamanha beleza e estilo, né? Mas, pra sorte nossa, ele escolheu o basquete, que ele é bastante talentoso também. Lucas, acho que esse time do Thunder ele chama atenção por algumas coisas, né? Acho que, primeiro, né, a expectativa de um time que está superando o que estava posto para ele. Então, isso já é um desenho que faz com que o jogo seja interessante de ver. Mas mais do que isso, a gente está vendo um show do Shai, né? Um show do Shea. Show do Shai. Gostei. Demais, demais. É o grande nome desse time, tudo passa por ele, ou quase tudo passa por ele. São números avassaladores, né? Dos grandes jogadores da temporada, vai ser a NBA. Agora vamos ver qual no primeiro, no segundo, no terceiro time, mas tá jogando para ser um All-NBA. Vai ser All-Star, ele ainda não é All-Star até hoje, hein? Vai ser All-Star pela primeira vez e já vai ser sendo All-NBA. 30 pontos por jogo, 30,7 pontos por jogo, quase 5 rebotes, 5,5 assistências. É um dos melhores chutadores de lance livre de toda a liga, né? Eu acho que deixa eu até checar aqui que lugar que ele tá em segundo em arremessos na temporada. Ele mata 9 lances de livres por jogo e o quarto em aproveitamento 90%. É um cara que tá na linha o tempo todo porque é muito agressivo. Um jogadoraço, ele cria muito para os outros jogadores, né? Essas estatísticas que mostram impacto no espaçamento, impacto na absorção de defesa, né? De como atrai os marcadores. O Shai tá sempre ali na briga com o Luka, né? Desse nível, algumas vezes até com maior número, no sentido de cara, vamos deixar esses outros caras livres aqui, vamos focar no Shai. Então, é um show dele. É o grande nome, é o cara para se ver desse time. Se ele não jogar, não vale a pena ver. Basicamente isso. Agora, não é Não, só ele, que né? isso. Não, Maldade. tem que ser honesto, porque tem outros jogos no mesmo momento, né, Lucas? Então, assim, tá jogando o Thunder, ele não tem o Ok. Shai, veja outras coisas, né? Para você ter uma ideia, na temporada, a jogada que o time mais faz é o isolation do Shai. Ele fez 344 vezes nessa temporada. E a segunda é o pick and roll com o Shai como o homem da bola, né? Só na terceira vem o Josh Giddey como homem da bola. Metade das vezes que o Shai faz pick and roll e um terço das vezes em que o Shai faz isolation. Então você imagina aí que ao longo da temporada você vai ver assim, 5 bolas do Shai, uma do Giddey. 5 do Shai, uma do Giddey, na verdade até mais, porque a quarta jogada também é o Shai, mas aí na transição, né? Não é jogada no 5 contra 5. Portanto, são os donos do show, vamos dizer assim. São os caras que controlam a bola, são os caras que ficam a bola. Bem claramente o Shai Gilgeous-Alexander como o armador primário, bem claramente o Josh Giddey como armador secundário, né? O dono da bola secundária, o ball handler secundário. Os dois bastante efetivos, né? De resto, ninguém Que mais luxo, né? aparece. Que De luxo, né? Você luxo. ter esses dois caras. E de resto não aparece mais ninguém com esse nível de protagonismo. Lá pro final você vai ter um pouquinho de pique pro Jalen Williams jogar. Bem interessante, né? Que ele consiga também botar a bola no chão, também ser agressivo. Então você consegue aí ter uma terceira opção ainda, mas aí assim, bastante abaixo ainda, mas consegue ter. O Tremaine também, quando vem do banco, também é o cara, ele fica em quadra sem outros amadores com ele, então ele acaba tendo bastante protagonismo. Então, são esses os donos. Além deles, Lucas, Lugendort no catch and shoot é o carro-chefe ali, dos que jogam sem a bola.
é até curioso, porque quando ele chega na liga, ele basicamente não tem chute, e a gente já falou, não é um chutador, não é por isso que a gente vai chamar dele, mas esse ano tá chutando 5 bolas por jogo, é bastante chutar 5 bolas, tá chutando 35, não é um aproveitamento bom, mas também não é um aproveitamento ruim, né? É um aproveitamento mediano, e para esse time, ele funciona demais, né? Ele precisa fazer isso Em para uma fluidez NBA ofensiva do time. que hoje parece longínquo, já foi acima da média da liga, né? Hoje a média é Já mais ou foi. menos 36, por aí, 37, dependendo. É isso. Então, assim, o desenho do ataque é mais ou menos simples de entender, e por isso que quando a gente olha naquilo que o time se destaca com o restante da liga, né? Que eu destaco, não falo nem na qualidade, mas nas tomadas de decisão, né? O time do Thunder é claramente uma das equipes que mais joga ISO na temporada. 12% das suas posses é ISO, ele é a sexta equipe que mais joga. Mavs, Nets, Sixers, Lakers, Hawks, e aí o Thunder, boa parte desses para o Shai Gilgeous-Alexander fazer sua arte, também por conta disso, né? Por conta Isso de ter mostra o essa... tamanho do Shai, né, Guilherme? Fala aí de novo os times. O Mavs é o Luka. Lakers, LeBron e AD. Nets, Nets, Kyrie e Durant. Sixers, Quem mais? Sixers, Embiid e Harden. Hawks, Hawks, Trae Young e DeJounte Murray, né? isso. E aí, na sequência, ele... Sabe uma coisa muito doida, Guilherme? O Shai Gilgeous-Alexander hoje, ele tá fazendo 30 pontos de média. Ele chuta, tipo, acerta uma bola de 3 por jogo, né? Um É ponto pouco, alguma né, coisa, cara? pouquinho, né? Ele não tenta nem 3 bolas de 3 pontos. Eu acho Então, pouco. assim, ele tá pontuando no aro de maneira imparável. É parável com falta, né? Tá batendo quase 10 lances livres por jogo. E aproveitamento de 66% em dunks, layups e tal, né? Então, se ele vai pra cesta, cara, ou é cesta ou é falta, né? Normalmente é isso. Então, isso é raro de se ver hoje, né? Um armador com esse tipo de desenvoltura, mesmo sem ter uma bola de 3 pontos super efetiva, né? Super eficiente, super buscada, né? Ele não tem o step back como uma jogada que vai deixar os defensores assim pensando, será que ele vai meter a bola de 3? Tem que ficar mais próximo, né? Ele não tem essa jogada ainda, e ainda assim tá fazendo 30 pontos por jogo, né? E sendo uma clara opção número 1, né? Não é como se ele tivesse assim fazendo ponto de garapa, né? Pô, então, um puta jogador muito diferenciado, muito diferente e um grande líder para esse OKC que tenta se colocar aí entre as grandes histórias da temporada. O time também, Lucas, é um dos times que mais usa do pick and pop. É o sexto que mais usa. O que é o pick and pop? É o pivô vem, faz o pivô, o ala, né? Depende. Hoje em dia a gente não pode tratar só o cara que faz o bloqueio como o big, né? Ele Inclusive faz o o Josh bloqueio. Giddey faz muito screen pro Shai. É É isso. interessante isso. Ele vem, até porque são todos muito altos, né? Então, e o pick and pop, em vez de fazer o pick and roll, é o quê? Você faz o bloqueio e rola, né? E gira em direção à cesta, em direção à parte pintada da quadra, para ficar mais próximo da cesta, terminar com uma enterrada, com uma bandeja. O pick and pop, você faz um movimento e dá um passo para o lado ou para trás, né? Para arremessar de frente para a cesta. É o sexto time que mais usa isso, e nessas ocasiões, né, em 25%, não, então é um dos times que mais usa, e a cada 4 vezes que usa, uma é para o Mike Muscala, né? Quem faz bastante isso é ele, o Pokusevski fazia bastante também, o Jeremiah Robinson Earl também, e o Isaiah Joe tem usado bastante disso para fazer seus pontinhos aí. Todos os outros fazem um pouquinho também, né? O Guilherme faz um pouquinho, o Shai Gilgeous faz um pouquinho, mas no geral são esses jogadores que fazem mais, que aparecem mais. É pouco ainda, tá? Um número, para você ter uma ideia, é 3% das suas posses, mas isso faz que fique entre os melhores da NBA, né? Agora, de fato, o que chama atenção são os catch and shoot e os catch and drives. Isso é um pouco consequência da super atenção que o Shai recebe, né? Ele atrai a atenção, atrai a marcação e passa para jogadores que têm a possibilidade ou de catar e chutar, né? De primeira já, é o sexto time nisso, é um excelente sinal, e mesmo sem chutadores, esses caras estão chutando no catch and shoot, né? E o catch and drive, que é até mais impressionante, é o terceiro da liga. Por quê, né? Porque o tempo todo você pega desequilíbrio criado e muitas vezes você não tem chute, né? Então a sua opção é ir lá embaixo tentar já atacar um desequilíbrio com a bandeja,
cavar uma falta ou até continuar o lance. Lucas, o desenho do time é mais ou menos fácil de entender e se baseia nas suas estrelas ou na sua estrela e no talento que esses caras acabam nos apresentando. Na verdade, Lucas, quando você olha o raio-x, tudo é fácil de entender, né? Difícil é ali na correria do jogo, porque a NBA é rápida demais. Ribas, uma parada que ficou bem especificada pelo que você falou, né, do catch and drive, é algo que o Thunder buscou ao longo dos anos, né? Por quê? A gente lembra que escolhas do Thunder recente, né? Não tão recente, um pouquinho mais para trás. Era aquele perfil meio Andre Robertson, assim. Era o cara do 3&D, que às vezes não tinha 3, né? Então era um Andre Robertson, era um Terence Ferguson, era um cara que não sabia muito o que decidir com a bola, tá? Então, assim, era um cara que... Darius Bazley também, né? É um cara que você contava com ele para fazer algumas coisas, mas na hora de tomar a decisão, pecava, né? Recentemente o Thunder tem buscado esses jogadores que não se inibem, né? De botar a bola no chão. Então o J-Dub, né? O Jalen Williams faz isso. O Josh Giddey, o Josh Giddey podia ser um armador principal, né? Na liga. O Chet Holmgren vai fazer isso também, né? Diferente um pouco do Jabari Smith. Então, assim, o Thunder tem buscado jogadores que façam esse catch and drive, né? Então, jogadores que não se inibam, né? Que aí você abre um leque de opções, né? Um pouco meio DDM, né? Isso aí, né, Gibas? O cara que tá sempre se movendo, o cara que tá sempre assim, lendo rapidamente a jogada e tomando a decisão a partir daí, sem necessariamente já estar com aquela predisposição a fazer aquilo. Se a bola chegar em mim, eu vou chutar de qualquer jeito, né? Então é um time que toma a decisão, é um time que lê a jogada, é um time que mantém a posse acontecendo, né? A gente vê isso muito com o Golden State, por exemplo, trocar muitas vezes o bom pelo ótimo, né? Que nem sempre é o que algumas equipes buscam, né, na NBA, né? Tem, por exemplo, o Utah Jazz recente do Quinn Snyder, você não trocava o bom pelo ótimo, né? Você viu o bom, você chutava, tacava a pera. É volume, né? É isso, né? Então, esse é um time que vai tomar muita decisão, que vai fazer coisa e acelera, tá? É um time que não vai deixar de acelerar por causa disso. Muitas vezes a decisão é buscar o seu arremesso, mesmo que não seja aquela bola de 3 pontos um pouco mais rápida, né? Pode ser pegar, bater para dentro, alguém tá livre, passa, ninguém tá livre, arremesso, busca um falta, busca contato, enfim. É um time bem interessante de ser visto, que merece ser visto, viu, Guilherme? Agora, Só falar defensivamente, Lucas, só ok. as opções defensivas, né? Ao longo da temporada, o time é um time que opta por passar por cima dos bloqueios, é uma meta disparado, assim, pouquíssimas vezes passando por baixo. Imagino que aqui a cada 6 praticamente jogadas que eles passam por cima, eles passam por baixo e deve ser decisão ali do chutador que não chuta, né? Por exemplo, Ben Simmons chamar um bloqueio, você não precisa passar por cima e tal. Mas então é um time que opta e se desenha para isso. Tem muita gente larga ali embaixo para proteger, tem defensores muito capazes de chegar Costa inteiro, né? larga? Costa larga, né? E bração, né? Bração pra caramba. Boa. E na sequência, né? A opção mais utilizada, ainda antes de passar por baixo, é trocar. É um time que não troca todas, né? A princípio prefere passar por cima. Então a cada 7 jogadas, 5 eles passam por cima. 2 eles trocam, também depende do plano de jogo, depende de quem você está enfrentando, mas é um time capaz de fazer isso, mas não é a arma principal, né? E de resto, é uma equipe que toma decisões defensivas que se baseiam, claro, naquilo que ela faz de melhor. Acho que tamanho, intensidade, pressão, né? Um time que pressiona, um time que gosta de pressionar, enfim. O Oklahoma City Thunder é um time difícil de ser batido, Lucas. O Lu Dort, né? O Lu Dort é um passador por cima, né, Guilherme? O Ele é Thunder às bravo. vezes não quer trocar. Eu tô com. Meu melhor jogador aqui tá sendo marcado pelo Lu Dort. Vamos trocar? O Thunder diz: não, pera aí, pô, deixa o Lu Pera Dort aí, pô. marcar. Exato. Por quê? Porque ele é um carrapataço, né? Um dos melhores defensores da NBA já. Guilherme, e aí, eu prometi a gente falar aqui de Ousmane Dieng, falar de Pokusevski. O
queria te perguntar, né? Assim, o que faz numa situação dessa, né? Porque o Dieng, ele tinha machucado o pulso, né? E vai voltar agora, passou pelo OKC Blue rapidamente, teve um baita jogo por lá, né? E agora vai voltar, né? Vai ser reintegrado mais uma vez ao time. O Mark Daigneault, ele parece um cara que não vai parar de mexer, né? Ele é um cara que tá sempre buscando soluções, então acho que vai rolar minutos para o Ousmane Dieng, sim, mas não vai ser aquele minuto, como é que eu posso dizer? Aquele minuto pedagógico, né, Guilherme? Não vai ser aquele minuto, olha, tem professor Pode que fala assim, fazer. né? Tem professor que fala, ó, se você tiver com dúvida, pergunte 10 vezes que eu respondo 10 vezes, né? Que eu tento explicar 10 vezes até você entender. O Mark Daigneault, Guilherme, agora ele é professor sem tempo em mão. Você não entendeu, o professor fala, sei lá, passa finge que não ouviu a pergunta. Como era a sua estratégia quando alguém não entendia e você não tinha mais como explicar? Eu falava pra gente falar depois da aula, né? Boa. Me Você, espera você depois. saia correndo quando acabava a aula? Você voava Não, eu assim? atendia, Esperava. pô. Ok. Atendia. É porque ali, às vezes, Boa. no tete a tete, o aluno entende melhor, né? Então, não Boa. sei. Acho que Mas o às vezes Mark tem que Deneau ele seguir, né? vai fazer isso, viu, Guilherme? O Dieng errou. Teve um dia que o Deneau pediu um tempo, 17 segundos, né? Bola rolando, quicando, 17 segundos. Opa, parou, tá tudo errado, né? Coisa que o Pop faz às vezes, né? É. Então o Dieng é capaz de tomar um tempo desse aí, 17 segundos, e depois da aula a gente conversa, né? Porque é É um time que isso. agora tá para competir, né? Não vai gastar mais esse tempo, não, viu, Lucas? Que tem que segurar os tempos aí para momentos mais relevantes do jogo. E assim, vamos ser honestos aqui, né? Pelo menos nesse Tem aspecto, vamos certeza, ser Guilherme? honestos. Vamos Vamos ser ser honestos? honestos, pelo menos nesse aspecto. Ok. O, o Oklahoma City Thunder não vai ter mais escolha top nesse draft. Pode ser que o sorteio dê alguma doideira e eles fiquem lá com uma escolha bem legal, né? Nunca se sabe, mas no plano tem time que não dá mais para alcançar, né? As equipes que foram ruins estão sendo bem É, ruins. Então, assim, essas vitórias aqui já atrapalharam o plano. Se o plano era ser ruim, então eu acho que o time tá brigando, né? Tá brigando por coisas. Não acho que encher de Pokusevski, encher de Ousmane Dieng, encher de trazer aí, sei lá, uns moleques que não jogam. Acho que não resolve mais. Acho que já foi. O que vai acontecer é você ficar ali no meio, pegar a escolha 6, 7. A escolha boa ainda, né? Mas acho que o OKC tá querendo outras coisas, né? Então, acho que é um time que vem para competir, vai dar, acho que essa experiência é muito importante também, né? O Shai já tem 24 anos, jogou um playoff na época do Clippers, foi bem legal, aliás, né? Jogou aquela série contra o Golden State, que teve a maior virada, pelo menos até aquela época, não sei se é ainda, a maior virada da história do playoff, o time tava perdendo por 1 milhão de pontos, e era o OKC com todo mundo, né? Tinha o Durant, tinha o Curry. Golden State com todo mundo, né? É isso, o Golden State com todo mundo. Então, acho que ele precisa, né, dessa experiência aí, sendo líder de um time em playoff. Logan Dort já fez jogo grande na NBA lá no passado, a gente lembra muito daquele matchup com o Harden. Ele tem 23 anos só, mas ele precisa voltar a competir, né? Precisa jogar jogo grande. Josh Giddey chegou faz pouco tempo, é um tipo de basquete diferente. É um jogador que aparentemente é lento. Será que ele aguenta o pique da NBA, O Mark o alto Daigneault também, nível? né? O próprio, bem dito. Então, esses caras precisam ser provados. Então, acho que é possível que esse time faça aí, tente fazer um brilhareco aí, de repente disputar um playoff. É claro que é um time que não é profundo o suficiente para ir longe no playoff, ninguém acredita nisso. Hoje é um time que está em 11º, aspira não, mas encosta na possibilidade de chegar num play-in. Hoje está com o mesmo número de vitórias e derrotas que o Golden State Warriors, que é o 10º lugar. Ali na frente tem um monte de time que está em outro momento. Talvez o Jazz seja a diferença aí. Se o Jazz talvez decida ir para outro caminho, a vaga venha de outra maneira. O Lakers está chegando, o Blazers está chegando. Então, existe uma briga por play-in. E acho que isso faz com que esses jogos hoje, né, a partir de que agora, nos últimos jogos, em que a equipe conseguiu ser competitiva, ele se desenhe com componentes de drama, né, com componentes de pressão, com componentes de emoção. Acho que o amadurecimento desses times passa por isso. Olha que legal. Na próxima segunda, a gente vai ter um Thunder e o Golden State, cara. Um jogo que vai valer muito, né? Porque são times que estão encostados ali. Essa semana, eles têm o Hawks e Cavs, jogos grandes contra bons times. Então, daqui a pouco tem um Thunder e Lakers, né? Na verdade, tem outro Golden State antes ainda, vai ter 2 Golden States nos próximos dias, e depois
Lakers, ou seja, né, bastante jogo bem legal, valendo bastante coisa, e no meio disso uns 3 Rockets aí para você ir ganhando e continuando na briga, né? Então, a agenda do Thunder, Lucas, ela inspira grandeza e ao mesmo tempo ela te convida a jogar pressionado, a jogar com obrigações, coisa que esse Thunder até hoje não teve. E tem a outra, né? Depois da gravação do Raio-X do Café Belgrado com o OKC, aumenta muito a pressão para o nosso amigo Marco. Mas a compensação, Guilherme, vai aumentar também a audiência na arena, né? O OKC hoje é o time segunda menor média de público da NBA, e não é algo que a gente pensa, né? Quando a gente lembra das torcidas do OKC, a gente pensa, porra, aquela galera apaixonada, aquela galera que fica em pé até sair a primeira cesta, né? Devia ser o contrário, né? No futebol brasileiro é o contrário, né? Você fica sentado até sair o gol, sai o gol todo mundo levanta, né? Mas o OKC tem essa diferenciação, né? Você fica sentado, sai a primeira, você fica em pé até o time fazer o primeiro ponto, né? A primeira cesta no jogo. Então, assim, é fruto de anos e anos, ou pelo menos assim, fruto de pouca perspectiva. Não foram anos e anos, né? O rebuild do OKC, ele engana, porque foi um rebuild assim, saiu o Durant, aí passou um tempo, veio o Paul George, saiu o Paul George, saiu o Westbrook, vai ver o Chris Paul. Então, assim, é um time que vem acumulando escolhas já há um tempo, mas que ainda não tinha tido, assim, muitos anos de baixa. Esse é o terceiro ano, assim, que se imaginava uma equipe nada competitiva e já está, assim, competitiva. Mas o que o Cap fala sobre isso, né, Guilherme? O Cap fala o seguinte, olha, eu tenho aqui 142 milhões em salário nesse time. Aí você pensa, porra, mas como assim 142 milhões de salário? Você só tem contrato de rookie, o Shai e o Lu Dort, né? Porque um terço, Guilherme, do que é gasto pelo Thunder é de salário morto, né? É de salário de jogador que já não tá por lá. Então tem 27 milhões do Kemba Walker, aí tem 5 milhões do Jamichael Green, do Nwaba, tem o Trey Burke, tem um salário morto lá, o Sterling Brown. Então, assim, quando soma tudo isso, vai dar mais de 40 milhões em salário morto, vai dar 47 milhões e meio, né? É um terço do Luxury Tax, basicamente. E o Thunder vai ver todo esse 47 milhões e meio sair agora, nessa próxima off-season, vai deixar de existir. Então o Thunder vai ter os seus jogadores, que a gente comentou aqui, Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort, Chet Holmgren, Josh Giddey, Jalen Williams, esses caras todos que são o core do time, né, que se imagina que sejam o core do time pelos próximos anos, o Thunder vai ter um período aí pagando basicamente 60, 70 milhões por esses jogadores todos, e aí com basicamente 50 milhões de cap para trabalhar, né? Lógico, tem salário aí do Pokusevski, tem salário do Usman Dieng, tem salário, sei lá, do Mike Muscala, pequenos salários, né? Do Trey Mann, pequenos salários que você vai escolhendo aqui ou ali o que fica, o que não fica. Mas o Thunder tem muita coisa a pensar, né, nos próximos anos. Acho que a próxima off-season pode ser uma off-season agressiva do Thunder, porque daqui a pouco vai começar a renovação dos outros, né? Já tem, né, já é o segundo ano do Josh Giddey, então daqui a pouquinho vai começar a pensar na extensão. O Chet Holmgren ainda não jogou, mas ano que vem o salário dele já tá contando, né? Ano que vem já é o segundo, aí depois já vai pensar em extensão, né? E aí quem é que eu quero que fique no longo prazo, né? Então talvez essa off-season ainda é um pouco apertada para imaginar que o Thunder vai abrir mão da grana sem saber como é que vai se desenvolver o Chet Holmgren, né? Mas a tendência é que 2024 seja um off-season assim decisivo para esse Oklahoma City Thunder. Então até lá é um cap que não cobra urgência, né? Diferente dos outros raio-x que a gente fez aqui, Guilherme, não é um cap que já mostrou tudo que pode trazer ou tudo que pode fazer, né? Tem um futuro em aberto ainda nesse Oklahoma City Thunder pela estrutura salarial. Então, tá bem posicionado, viu? É um time bem legal para se acompanhar já, mas que, óbvio, o futuro é que
é que é o mais empolgante com esse Oklahoma City Thunder. Alguns jogadores a gente falou pouco ou falou menos aqui, né? O Trey Mann, por exemplo, ele entra nessa temporada como com a expectativa de ser um dos melhores do time. Não tem acontecido isso, viu, Guilherme? Tem sido uma espécie de decepção aí. O começo da temporada foi até intrigante dele, o final da temporada passada foi bem bom, mas tem perdido bastante espaço nessa rotação, nesse novo jeito de jogar. Acho que o sucesso assim bem claro de Josh Giddey e Shai Gilgeous-Alexander juntos e também separados deixa o time bem servido. O Trey Mann não tem conseguido se encaixar aí. O Isaiah Joe tem ganhado espaço. Um cara que a torcida dos Sixers fica pensando, poxa, como é que a gente deixa escapar, né? Mas agora ele tá com o futuro atrelado ao Thunder. Tem ano que vem um salário não garantido, e daqui a 2 anos uma team option, né? Então, enquanto ele estiver funcionando, ele tá por ali. Jalen Williams, né? O Jalen com I, o Jalen grande, também um jogador para o futuro. Jeremiah Herbert também, né? Então, assim, o time já tem algumas apostas internas, mas lógico, é a equipe com mais escolhas futuras. Para essa temporada, tem a escolha dele ou do Clippers. É uma doideira pensar assim, é essa ou essa, mas é a realidade de hoje, né? Porque o Thunder tem condição de ficar acima do Clippers na tabela, né? Assim, a temporada se desenvolveu de uma maneira que não é impossível pensar isso. O Thunder ficar à frente do Clippers e, por isso, escolher trocar de escolha, né? Mas esse ano, a tendência é que tenha apenas a sua escolha, mas para o ano que vem já são, sei lá, 4 escolhas de primeira rodada. É um time que tem muito capital de draft. Não quer dizer que tenha acertado sempre, viu, Guilherme? O Ousmane Dieng valeu 3 escolhas do OKC. Vale a pena isso? Não escolhas do OKC, né? Uma do Detroit, bem protegida, uma do Washington também bem protegida. Mas aí, vale a pena ter trocado isso? O futuro vai dizer, né? Uma escolha que o time trocou recente, em 2021, o Alperen Sengun, né? Uma escolha que era do OKC e foi para o Rockets. Então, e acho que, porra, dói, né? Você vê o Alperen Sengun fazendo o que tá fazendo, você como um dos grandes fãs do Alperen Sengun, né? Um dos primeiros grandes fãs, viu, Guilherme, dele? Mas aqui a gente sempre falou muito bem do Café Belgrado. Acho que até o que o Gibas está falando, mas ele está falando para dentro, né? Sem ligar o microfone, mostrando humildade. Eu falei, é verdade, é verdade. Então, assim, não quer dizer que acertou tudo, mas é um time com uma estrutura tão ampla de apostas que, na média, vai se dando muito bem e vai apresentando um futuro bem brilhante, né, Gibas? Cara, pior que a hora que você falou do Alperen Sengun, eu falei aqui sem notar que o microfone tava desligado. Eu falei, puta, imagina o Alperen Sengun nesse time. Aí você falou na sequência, dói pensar, né? Eu achei que você tava ouvindo na minha cabeça. Porque ali rolou preconceito porque ele é meio flácido mesmo, né? E o OKC não curte jogadores flácidos, né? Tem que ser ou bem magrinho, né? Ou bombado, né? Eles não curtem jogador meio flácido assim. Mas tem um Muscala ali, pô. Pois é, mas aí ele já ocupava a vaga de flácido, né? Não, e não drafta, né? Assim, você pode até trazer o Muscala, assim, em algum momento você precisa, mas assim, você não vai um prospect que é flácido. E, cara, hoje o Sengun, meu Deus. E começou, a gente até falou sobre isso recentemente, que a galera achou que o Rockets devia passar mais o jogo por ele. Começou, velho. O Rockets começou a ouvir a galera. Ele tem sido bem central. Ele nesse time ia ser maravilhoso, maravilhoso. Uma curiosidade, Gibas. Como é atrelado, né? O OKC Rockets. Desde a troca do Harden, né? Rolou o Harden pra lá, e aí ficou aquelas brigas por MVP. Quem é o MVP? É o Westbrook? É o Harden? Teve muito essa treta, né? Rolou troca do Westbrook pro Rockets, né? Via Chris Paul, e aí o OKC fica, sei lá, parece melhor do que o Rockets, mas aí se enfrentam em playoff até, né? E agora essa troca do Sengun, batalhas em draft recente, né? Escolha 2, escolha 3, quem é que é melhor, sei lá. Então fica aí essa sempre... E tem uma certa rivalidade entre essas torcidas, viu? Rockets e OKC. E o OKC tá saindo mais cedo do buraco, né? Vamos ver como é que fica. Se o Rockets pegar um Embanyama, aí o negócio fica louco. O bagulho fica doidão. Mas são duas equipes bem tradicionais, assim, né? O OKC que vem... Primeiro era o Seattle Supersonics, mas mesmo como o OKC já é uma equipe que tem uma história, não tem título ainda,
mas já tem final de NBA, tem aquele time que draftou 3 jogadores que seriam MVPs, e enfim, é um time que está reconstruindo o seu caminho para ser coisas bem grandes também. Me parece meio claro que é um time fadado ao sucesso nos próximos anos. Acho que deu certo já o rebuild. Só precisa agora dar os próximos passos corretos, assim, né? Acho que passa pelo fato de que no rebuild veio um jogador que virou franchise player. É difícil você conseguir isso, é muito difícil conseguir isso. Geralmente não se consegue. E que ainda você consegue, com as suas escolhas, fazer boas seleções. A gente não sabe o que vai ser o Chet Holmgren, mas esse time não precisa, né? Conseguiu o Josh Giddey, desenvolveu o Logetor, o Jalen Williams, e vai ter espaço no cap para trazer mais jogadores. É um time que... Sucesso que eu falo é ganhar mais jogo que perder, é ser relevante. Não estou dizendo vai ser campeão, tal. Isso a NBA é mais complexa. Mas é uma boa notícia que a gente vai ter um time... Já é uma boa notícia que a gente tem um time a mais essa temporada. É muito chato esses times que não competem, e foi o que aconteceu com o KC nos últimos anos, né? Um time que não estava interessado em competir. O jogo virou, Lucas. Parece que o jogo virou, hein? Tem apoiadores, hein? Tem, mas eu queria fazer uma pergunta fundamental, Gibas. Posso fazer Opa, uma pergunta fundamental? fundamental, vamos lá. Over-under 37 vitórias. Cara, eu vou de over. É mesmo? Puxou eu o bonde vou... do hype? Bom, hein? Não, eu vou de over. Assim, não puxei nada, mas vou de over aqui. Boa. Não é um over Gosto do fácil, over não. também. Não é Não é um over fácil, não. fácil, não. Não é Mas moleza apostar tem que nisso. ganhar Todo esses mundo 3 ali jogos aí do Houston. macetando o Houston já Ah, dá um umzinho perde, animado. né? Umzinho perde, velho, porque o Houston tá jogando Será, muito. velho? Umzinho perde. Pô, Ai, você acha que o cara. Şengün não vai querer meter um triple-doublezinho pra mostrar que É, não pegaram tem ele? isso, né? Ah, Pode ser. umzinho perde, umzinho perde. Lucas, tivemos Ah, apoiadores do Café Belgrado agora, nesse minuto. que Na isso? verdade, não é nesse minuto, né? Eu vi nesse minuto. O Marcos apoiou, só tem Marcos aqui, não tem o sobrenome dele. Muito obrigado, Marcos. Apoiou lá na Aurelo, no apoiador do Café Belgrado. Assim como aí, chegou mais gente ontem, né? Tô confundindo com os de anteontem, mas tem os de ontem também. Aqui, ó, o Thiago Lima, já tínhamos falado dele, o Guilherme, e o Danilo Bulhões, o Wesley Malaquias e o Eduardo Orti, hein? Esses são os queridos apoiadores que chegaram aí com a gente. O Danilo Bulhões e o Wesley Malaquias vêm de Giannis, hein? Então, daqui a pouquinho aí, ficar mais perto de você. Já receberam e-mails ontem já. Que beleza. Então, ó, já estamos juntos aí. Grupo Institucional de Apoio ao Nosso Inimigo. Apoio negando o nosso inimigo, o sono, Giannis. Para Grupo Nosso apoiar, Inimigo. apoiar o nosso inimigo. Para apoiar o Café Belgrado é muito fácil, cafébelgrado.com.br, você vai ser redirecionado ao site da Aurelo, que está totalmente repaginado e belíssimo, belíssimo. É um aplicativo de áudio, de Cara, tá podcasts. espetacular. Tá espetacular. Você pode ir no cafébelgrado.com.br, ao escrever isso, você já vai ser redirecionado para lá, né? E aí você vê lá, tudo que tem cadeadinho é o que você pode... Procura Café Belgrado, né? O cafébelgrado.com.br já vai para lá. Mas assim, tudo que tiver o cadeadinho lá na página do Café Belgrado é que você não pode ouvir porque você não é apoiador. E é muita coisa. Com apenas R$ 9 você desbloqueia tudo. Com R$ 20 você vem fazer parte do nosso grupo no Telegram. Vai participar de promoções, vai participar de programas na sexta que tem áudio, entre outras coisas. Então é isso, fica o convite, cafébelgrado.com.br. Gostas de raio-x? Cara, os conteúdos fechados têm um pouco essa abrangência, né? Essa ideia de fazer estudos mais pormenorizados, mais debruçados em uma equipe só, menos no dia a dia da liga, mais médio, longo prazo. Então acho que se você gostou do episódio de hoje, acho que é possível que você goste do que a gente faz lá para apoiadores. Fica o convite, viu? cafébelgrado.com.br. Não é bem um convite, é um apelo. Se você gosta do Belgradão, apoie o Café Belgrado, apoie o produtor de conteúdo independente, porque ele é independente porque depende de você. Boa. Gibas, tem destaque final? Tem um destaque final. Hoje, Super 8. Super 8 do NBB, os 2 jogos essa noite. Às 19, Franca e Corinthians. Às 21, Flamengo e São Paulo. Os jogos serão transmitidos aí pelo Sport TV. Acho que vai ter no YouTube da Liga também, ESPN. Geralmente os canais passam tudo, né? Todos os parceiros passam. Aqui no site da Liga está anunciando só Sport TV. De toda forma, é a semifinal. É jogo único, né? Então, se quiser curtir um basquetinho, é hoje, hein? Às 7, às 9, né? Às 7 da noite, às 9 da noite. 2 jogos bem legais, né?
Claro, favoritismo aí para Franca e para Flamengo para fazer mais uma final, mas tem que respeitar a dupla que faz o majestoso, né? São Paulo e Corinthians. Aliás, São Paulo e Corinthians jogam no próximo final de semana. E se os dois vencerem hoje, Lucas, vão jogar também a final do Super 8. Pode ser até no mesmo dia, né? Não? Depois eu vou confirmar isso aí, trago no próximo destaque final. Mas para isso precisamos de resultados heróicos aí de parte a parte. Curte um basquetinho nacional? Tá no Rio de Janeiro? Vale a pena, hein? Flamengo e São Paulo hoje vai ser bem legal. Curte um basquetinho nacional? Tá em Franca? Pô, não preciso nem te avisar que você já sabe o que tem que fazer. Lucas, você Pô, tem... se você tá em Franca, você já curte um basquetinho, né? É isso. Imediatamente. Guilherme, tem um destaque final sim, que é um recado, hein? Um recado do Comitê do Pelo Amor de Deus. Opa! O Comitê do Pelo Amor de Deus está dizendo o seguinte: faça uma conta aí matemática na sua cabeça. Já ouviu 30 episódios do Café Belgrado até hoje? Se você já ouviu 30 episódios do Café Belgrado até hoje e nunca apoiou com R$9, o Comitê do Pelo Amor de Deus está dizendo pelo amor de Deus para você, né? Apoie o Café Belgrado. Se você já ouviu 50, então vem pelo menos para o Giandes, né? O grupo institucional de apoio negando nosso inimigo o sono para apoiadores insider. Pense isso aí, né? Faz um exame rápido da sua consciência. Se, poxa, não dá para apoiar ainda, espalhe por aí, né? Espalhe por aí que você escuta o Café Belgrado, espalha nas redes, espalha com seus amigos, tias, né? Especialmente tias. Aliás, as tias são fundamentais. As tias, algumas estão em cana, né, Guilherme? Então, de repente, procure outros meios aí de espalhar pessoas eficientes, né? Que consigam espalhar bem a palavra do Belgradão por aí. Mas pensa aí, ouviu 30? Apoia o Belgradão, pelo amor de Deus, né? É um recado do comitê do Pelo Amor de Deus. Valeu, Gibas. Pelo amor de Deus, hein? Forte abraço.